Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Nós estamos na semana 40 do nosso circuito bíblico. Começamos a semana aí lendo Filemon e agora estamos na carta de Tiago. E hoje nós vamos conversar sobre a carta de Tiago lá no capítulo 1. Mas antes quero te convidar a orar comigo. Senhor, muito obrigada por este dia. Muito obrigada pela oportunidade que nós temos de meditar na sua palavra, de te conhecer mais através da tua palavra, de nos debruçar e aprender mais de ti, Senhor. Que a tua palavra nos transforme, que ela ache um lugar no nosso coração e que nós possamos ser impactados por ela, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom estarmos aqui aprendendo mais da palavra de Deus. E a gente vai lá para Tiago, então, capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 25. Diz assim: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. A carta de Tiago, ela é uma carta bem sucinta e direta. Tiago já começa a carta indo direto ao ponto, com várias exortações, instruções, conselhos, avisos e alertas sobre a nossa caminhada com Deus, sobre a nossa vida cristã. E aí, quando nós chegamos no versículo 19 desse primeiro capítulo da carta de Tiago, ele já começa a nos alertar e aconselhar sobre a prática da palavra de Deus, sobre colocar em prática a palavra de Deus, sobre sermos praticantes e não somente ouvintes. E aí, lá no versículo 25, ele diz que o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, será feliz naquilo que fizer. Tiago nos aconselha a observar atentamente a lei perfeita. Mas, às vezes, só de ouvir a palavra lei, a gente já quer dar uma pulada para o outro versículo, né? Mas esse versículo tem, assim, muito pano para manga. Ou seja, tem muita coisa que a gente pode aprender aqui. Então, vamos lá. A lei perfeita que Tiago está se referindo aqui é a palavra de Deus. Ele acabou de falar que nós devemos ser praticantes e não só ouvintes da palavra de Deus. E aí ele continua falando sobre a lei perfeita, ou seja, a palavra de Deus engloba a vontade, os mandamentos, os preceitos e as leis de Deus, incluindo as leis e as normas que Deus passou para o povo de Israel, porque essas leis revelam também quem Deus é, revelam que agrada a Deus, revelam a vontade de Deus, né? Então, essa lei perfeita engloba observar atentamente a revelação de quem Deus é, a verdade de quem Deus é. Porque ao conhecer a sua palavra, sua lei perfeita, nós estamos conhecendo a Deus. Essa é a lei perfeita que traz liberdade. A palavra de Deus. Lá em João, capítulo 8, versículo 32, Jesus diz aos judeus: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ainda lá em João, um pouco mais para frente, no capítulo 17, Jesus, ao orar pelos seus discípulos, ele pede ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, e ao conhecermos essa verdade, ela nos liberta. E que liberdade é essa que nós temos ao conhecer a palavra de Deus, ao conhecer a verdade? Do que nós somos livres, enfim? Nós somos livres do poder do pecado. Nós somos livres da escravidão do pecado. Mediante o conhecimento da verdade, ou seja, o conhecimento e a fé em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida,
nós somos livres da condenação do pecado. O pecado já não nos domina. Lá em Romanos 8, 12, Paulo diz assim: portanto, já que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Vou ler de novo. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Nossa libertação da escravidão, então, começa quando nós nos unimos a Jesus, quando nós aceitamos Jesus e quando nós recebemos o Espírito Santo. E a nossa libertação é contínua através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas e a nossa obediência às orientações do Espírito Santo. Então, o que isso significa na prática? Significa que nós não somos mais reféns do pecado. Ele não nos domina mais. Somos livres porque conhecemos a verdade. Agora somos servos de Cristo, livres para que sua vontade se realize em nós e através de nós. Agora nós nos submetemos à lei do Espírito da vida e o Espírito que agora habita em nós nos capacita a fazer a sua vontade. Muito tempo atrás, antes de Cristo, Deus disse ao profeta Ezequiel que ele daria ao seu povo um coração não dividido. Deus diz assim: darei a eles com um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha só que lindo. Deus está falando que seu povo agiria segundo os seus decretos e seria cuidadoso em obedecer os seus mandamentos. Isso é exatamente aquilo que Tiago está falando aqui para a gente. Ele está falando, segundo a lei perfeita, Deus disse que o seu povo seria cuidadoso, porque agora nós somos livres do pecado. O pecado não nos domina mais. Nós não temos mais um coração de pedra, mas um coração de carne. E é exatamente isso que Tiago está nos alertando, para sermos praticantes e não só ouvintes, para observarmos atentamente. Isso significa uma ação nossa, isso exige uma ação nossa. Quando a gente quer olhar atentamente para uma coisa, a gente não pode estar disperso com várias coisas ao nosso redor. Não, a gente tem que focar, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que ter um olhar cuidadoso, um olhar atento, um olhar disciplinado. Não tem como eu prestar atenção numa coisa tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente precisa desse cuidado de estar atento. E precisamos observar atentamente e nos aprofundar no conhecimento de Deus, ou seja, perseverar na prática da sua palavra, que é continuar, seguir, permanecer. Não é algo que eu faço hoje e pronto, não é algo que eu posso fazer só por um período, não. É permanecer, é continuar, é seguir, é perseverar. Ou seja, todo dia eu preciso, durante toda a minha vida, me atentar à palavra do Senhor e praticar, não somente ouvir. Se eu te disser que eu gosto de música e falar assim, olha, eu gosto muito de música, eu gosto muito de ouvir música, e você me perguntar, mas você toca alguma coisa? Eu vou te falar, não toco. Por quê? Porque eu não tenho nenhum conhecimento, eu não tenho nenhuma prática, não estudei, eu não pratiquei, eu não dediquei tempo, eu não dediquei atenção e disciplina em aprender um instrumento. Então, eu só conheço de ouvir, não conheço de viver, não conheço de aprender e de saber e de colocar em prática. E é assim com a palavra de Deus. E é isso que Tiago
está nos exortando, está nos alertando. Olha, nós precisamos ser ouvintes e praticantes, nós precisamos colocar a nossa atenção, ter a atenção focada, nós precisamos colocar em prática isso e permanecer colocando em prática, dia após dia. Essa é a palavra que traz liberdade, porque lembra que no começo, Tiago fala para nos atentar à lei perfeita que traz liberdade. E é andando nessa palavra que permanecemos livres. Gálatas 5:1 diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós somos livres em Cristo. Nós já não temos mais o poderio do pecado, né? Nós já não somos mais escravos e dominados pelo pecado. Mas nós precisamos permanecer na palavra, permanecer praticando a palavra, para que nós não nos submetamos novamente a um jugo de escravidão. Para que você e eu, a gente ache que é livre, mas não é. A gente tem a liberdade, a gente em Cristo, mas a gente pode não estar usufruindo dessa liberdade. Então, nós precisamos ficar atentos. Por isso que ele é tão enfático em que a gente precisa nós precisamos nos atentar à palavra de Deus e colocá-la em prática. Aquele que observa atentamente e persevera em praticar a palavra de Deus será feliz naquilo que fizer. Tiago acrescenta aí essa promessa ainda para aqueles que perseveram na palavra. E aqui a gente pode afirmar com toda certeza que ele não está falando da felicidade nos padrões que a gente tem aqui da nossa sociedade. Não. É a felicidade apesar das aflições, a felicidade de uma vida repleta em Deus, de uma vida que conhece a Deus. É essa felicidade, é isso que vai nos enchendo da presença de Deus. A felicidade da presença de Deus em nossa vida. E o salmista, lá no Salmo 119, ele já tinha cantado essa bola, né, quando ele fala: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Então, irmãos, é nossa responsabilidade na caminhada com Cristo observar atentamente, não sendo apenas ouvintes, mas praticantes, e perseverar na palavra da lei perfeita da liberdade. Então, fica aí para a gente a nossa responsabilidade. É uma ação nossa estar atento à palavra do Senhor, conhecer mais, nos debruçar nela, dia após dia, perseverar nela. Essa é a nossa responsabilidade, essa é uma ação que nós temos que ter na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã. É uma busca contínua, é um processo em que nós vamos buscando a palavra de Deus, nós vamos conhecendo mais a Deus, nós vamos praticando a sua palavra, porque a sua palavra transforma as nossas vidas e nós vamos assim nos santificando e sendo santos como nosso Deus é santo. É um processo, é uma busca contínua que requer a nossa ação, que requer a nossa parte. Mas, porque do contrário, se nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós não permanecemos nela, nós vamos ser como pessoas que se olham no espelho, mas logo esquecem de quem são, que é o exemplo que Tiago usa nesse trecho. Imagina você se olhar no espelho, ver por alguns segundos, reconhecer quem você é, mas você sai de frente daquele espelho e, de repente, você já não sabe mais quem você é. E aí a gente esquece que a gente é livre, que o poder do pecado já não nos domina, que nós não somos mais escravos, que nós somos livres em Deus, que nós somos livres para que Deus faça a sua vontade na nossa vida e para que nós possamos buscar a palavra dele e para que a palavra dele entre no nosso coração e nos transforme.
Nós somos livres. Mas se a gente não permanece na palavra do Senhor, a gente olha por um instante só naquele espelho, mas segue a vida e esquece de quem nós realmente somos. Então, que ao contrário dessa pessoa que olha no espelho e esquece, nós sejamos que nem o salmista, no Salmo 119, a partir do versículo 44. Ele diz assim: obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ser envergonhado. Tenho prazer nos teus mandamentos. Eu os amo. Que assim como o salmista, nós possamos dizer que nós buscamos e buscaremos a palavra do Senhor, sua lei perfeita, sua vontade, para todo sempre. E que a gente tenha prazer nos mandamentos do Senhor. E que nós amemos esses mandamentos para toda a nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima.